Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Não, eu não sumi. Melhor do que isso, voltei com boas notícias. Em janeiro de 2024, criamos esse canal, então já tem aí 2 anos e meio, obviamente, na data que eu estou publicando esse vídeo. E o dobro de tempo disso, eu já estou no TradingView, que é a plataforma que eu escolhi, então, desde quando eu entendi que para conseguir ensinar para as pessoas eu precisaria de um layout bacana, de uma ferramenta legal, porque sim, eu sei que somente falando ou rabiscando não é nada fácil a gente internalizar como é que funciona a questão aí do mini índice na Bolsa de Valores. Então, 2 anos e meio de canal, o dobro disso já é o tempo que eu tenho de TradingView. E claro que desde o início o objetivo sempre foi conseguir transmitir para vocês algo que já tem mais ou menos 10 anos que eu faço aí na mão, no papel, nos softwares aí mais arcaicos, conforme a gente já viu aqui também. Mas é assim mesmo, a gente precisa começar sem ficar colocando dinheiro, né? Então, entender como que as coisas funcionam, optar por softwares gratuitos, depois entender que, opa, acho que vale a pena investir em um recurso aqui, outro ali, para eu conseguir subir aí alguns degraus. Então, com esses 5 anos e mais um pouquinho até, eu preciso puxar a data exata que eu fiz o meu cadastro no TradingView. Então, o objetivo sempre foi: essa ferramenta vai permitir que eu passe para o pessoal tudo que está aqui e como que eu executo também. E aí eu tenho aqui a alegria de poder compartilhar com vocês hoje boas notícias, então, em relação ao nosso radar, que vai funcionar através do Telegram. Então isso otimiza muito, é um negócio muito prático. Você está com seu telefone, chega um alerta, ó, tem uma oportunidade aqui. Então eu gosto muito disso, né? De tecnologia, de desenvolvimento, de programação, mas sobretudo de otimização, porque você ficar olhando ali o dia inteiro para aquele negócio realmente ninguém merece. Então, muito em breve teremos então disponível aí o curso Investevo para operar mini índice então na B3, do jeitinho que eu faço, o mesmo gráfico, mesma minutagem, mesmo tudo. Mas teremos também então esse radar, que vai funcionar com alerta de possível rompimento, com rompimento confirmado, com explosões, com relatórios. Então deu muito trabalho. 5 aninhos aí de muita luta, praticamente uma luta diária, inclusive aos finais de semana, realizando backtests aí com o gráfico parado. Mas na tela aqui vai ficar mais interessante de mostrar para vocês. Mas só recapitulando aqui o que eu disse no início do vídeo, eu não sumi, eu estou aqui, estamos trabalhando bastante. Eu só não quero ficar trazendo mais do mesmo, obviamente. E aí a gente estava dedicando esse tempo aqui, lapidando, aparando as arestas aí desse sistema nosso e também na gravação das aulas, né? O curso Investevo que já está atrasado, já era para eu ter lançado, mas para quem me conhece, é sempre melhor sobrar do que faltar informação. Então, muito em breve eu comunico vocês aqui. Hoje a ideia é mostrar que legal que ficou então esse dinamismo entre 2 mundos e que atrás desses 2 mundos tem muitas cabeças, né? Então a gente vai ver aqui o TradingView, que é a plataforma que eu utilizo para análise, e o Telegram, que é o programa que eu escolhi então para receber notificações aí se eu estiver fazendo alguma coisa, se eu não estiver no computador, etc. E que todos vocês poderão, né, assinar esse radar também. E entre esses 2 softwares, então muitas pessoas, muitas análises, muitas linhas de programação também, mas é bem legal
ver a coisa funcionando. Então agora aqui, diretor e editor, podemos fazer um corte, aí a gente compartilha aqui e bora nós ilustrar e rabiscar com o mouse. Vamos lá então, pessoal. Para começar, eu vou colocar aqui do lado esquerdo da tela o TradingView e do lado direito eu vou deixar então o Telegram. E aí eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês para ficar bem simples de entender mesmo, então toda essa dinâmica, enfim, de uma forma aí mais prática também para vocês, tá? Então eu estou aqui no dia 5 de agosto, agora são 12 horas e 10 minutinhos, então o pregão de hoje está rolando. Agora, só para a gente começar a falar então sobre o assunto, eu vou pegar a data de ontem, então no caso aqui, 4 de agosto, tá? E aí, dá uma olhada aqui que bacana, né? Então o dia começou já com alerta. E muitas vezes isso acaba acontecendo mesmo, tá? Eu vou deixar aqui o gráfico de uma maneira que as pessoas estão mais acostumadas a observar, então através dos candles, tá? Então vamos deixar assim, que pode soar aí mais familiar para muita gente, tá? Então o pregão ele foi iniciado nessa linha vertical pontilhada aqui, tá? Então a gente vê sempre o início e o fim do pregão, então, dessa maneira. Então o dia começou aqui ontem, ó, passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então aqui, a hora que deu ali 9 horas e 5 minutinhos, a gente teve um alerta no Telegram, né? Então finalizou o 5º minuto, chegou esse alerta aí lá no Telegram, então chegou exatamente às 9h06, tá? Então, para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica, né? Então a gente teve ali o candle fechado, o alerta sendo enviado e aí as instruções que a gente está passando, por enquanto de forma fechada, então não tem ninguém de fora aqui, é somente a nossa equipe mesmo, mas já quero mostrar para vocês aí, tá? Então chegou o alerta. Então olha lá, ó, possível rompimento ali na faixa dos 180 mil, beleza, vamos ficar de olho, ok. Mas aí acabou explodindo, assim que eu gosto de falar. Então, quando é para cima, eu falo que houve uma explosão como se fosse um foguete. Então, ele subiu muito mais rápido do que eu gostaria, tá? E quando é para baixo, eu imagino como se fosse uma âncora, beleza? Então, aqui um alerta antes de haver, então, essa explosão. Então, ó, fica de olho ali. No minuto seguinte, teve, então, essa explosão. Tá? Depois, a gente percebe aqui às 10 horas e 2 minutinhos, então a mesma coisa, o mesmo aviso, ou seja, um possível rompimento agora em uma outra faixa então de preço ou pontuação. Então dizendo o seguinte, ó, vamos ficar de olho aí porque tem tudo para explodir esse negócio aí, hein, meu, né? E depois, logo na sequência, a gente já recebeu aqui também uma mensagem escrita assim, ó, fechamento com tendência de alta, então rompimento confirmado. Então a mensagem é assim, olha, realmente aí o negócio é muito provável que vá acontecer. Claro que aqui é impossível adivinhar todas as vezes, mas a probabilidade por muitos fatores aqui era muito grande, então, de acontecer essa subida. E assim aconteceu. Então, olha só, teve o alerta, e a gente teve aqui, então, uma vela que disparou, né, muito para cima, inclusive com um pavio aqui, indo quase lá no 182 mil, né, fechando aqui um pouco mais abaixo, mas houve, então, essa explosão, ou seja, o aviso chegou antes da explosão novamente. Então, isso é muito bacana. Claro que, muitas vezes, como a gente está falando aqui de cada barrinha ter 1 minuto, é tudo muito rápido. Então, por isso que eu quero entregar da melhor maneira esse sistema otimizado através do Telegram. Então, você entra, de preferência já esteja no computador ou no telefone e tal, porque é muito assim, no minuto seguinte, talvez 2, no máximo 3 minutos depois ali, as coisas já podem acontecer. Então, a gente envia esse alerta de possível rompimento, ou seja, vamos ficar ligado, porque nem sempre dá tempo de enviar o possível rompimento, o rompimento confirmado e a pessoa executar então o setup ainda, tá? Então a gente trabalha com esses dois tipos de alerta. E aí, seguindo aqui então o dia,
a gente viu assim, ó, 10 e 18. Então aqui, ó, um possível rompimento, que aí no caso foi nessa barrinha aqui. Deixa eu rabiscar para quem não estiver se localizando aí. Então aqui no caso, ó, às 10 e 18, ó, possível rompimento, tá? Às 10 e 19 a gente mandou de novo, falou, ó, tem um possível rompimento, esse negócio está querendo descer mesmo, né? Por isso que a gente coloca então uma seta para baixo, diferente do que a gente viu até agora, que eram setas para cima, ou seja, tendência de subida. Então a gente identificou aqui uma movimentação com tendência realmente de mergulhar, ou seja, de ir para baixo, tá? E aí às 10 e 20, então perceba que é tudo rapidinho mesmo, né? A gente teve aqui uma mensagem com a âncora que eu falei para vocês. Então, rompimento explosivo para cima, eu coloco um foguete aqui. Então, foi muito rápido, né? E rompimento explosivo para baixo, eu coloco uma âncora como se fosse realmente, né, um peso muito forte aí, puxando para baixo, tá? E realmente o gráfico, então, ele desceu bastante. E aí, mesmo na descida, a gente mandou um outro alerta aqui. Então, às 10 e 29, ó, possível rompimento. E acabou realmente acontecendo esse rompimento explosivo também. E quando é explosivo é algo que é muito rápido, muito íngreme, assim que se fala tecnicamente também. E aí, beleza. Então, o gráfico realmente desceu bastante, show de bola. E aí, às 10 e 57, então meia hora depois, ó, chegou um alerta ali, ó, possível rompimento. Só que não teve a mensagem aqui nem de explosão e nem de confirmação. Então, por isso que a gente está desenvolvendo esse ecossistema para que, claro, todos que estejam do outro lado aí, cada um vai querer executar uma pontuação, um alvo, um stop, etc. Mas eu quero entregar a minha maneira de fazer isso. Então, sempre que a pessoa receber esse alerta, já deixar tudo armado ali sobre opa, está explodindo, ou opa, está confirmado, vou entrar. Então, não é entrar em todos os alertas, mas sim ficar ligado. Então, você recebeu o alerta ali de possível rompimento, fala, opa, é como se estivesse assistindo uma partida de futebol, né? E, ó, tem uma grande possibilidade de sair gol ali, né? Vamos acompanhar. Entende? Então aqui, beleza, foi um dia curto, com poucos alertas. Então às 18h24, no último minuto, no último candle, a gente manda um resumo. Então houve 5 alertas. Então teve um alerta que foi confirmado, um alerta aqui então com tendência de alta, que foi justamente aquele com o emoji do saquinho de dinheiro ali, né, que a gente coloca dessa maneira. E aí explosão teve então várias aqui, ou seja, um explosivo de alta, o foguetinho, e 2 explosivos de baixa, que seria então a âncora, tá? Então, muito bacana ver que realmente é um sistema que está identificando esses rompimentos com tendência de subida ou com tendência aí de descida, né? E mais do que isso, então, possibilidade de explosão, confirmação de rompimento, que é muito importante, né? E aí aqui a gente já vai passando então para o outro dia, então que nem muita gente já está ligada, quando tiver aqui o final do pregão, a gente vê as linhas então pontilhadas, né, na vertical aqui, ó. Então aqui acabou o pregão de ontem, começa então o pregão de hoje, e aí trazendo aqui para mostrar para vocês. Então, dessa vez, o gráfico ele começou se movendo então na faixa ali dos 179 mil, sem saber se iria para cima ou para baixo, né? Então, uma situação que fica muito assim, e agora? Vai para onde isso aí, tá? Mas às 9h11 a gente enviou uma mensagem aqui, ó, um possível rompimento, tá? No caso aqui, setinha para cima, ou seja, tendência de subida, tá? E aí acabou subindo mesmo, e subiu muito rápido, inclusive, né? Nesse candle, nessa vela aqui, por isso que a gente colocou então esse foguetinho. Então é muito legal, um mercado que está sem saber se vai para cima ou para baixo, você recebe um alerta e fala, ó, tem um possível rompimento para cima, e o negócio realmente se confirma e com uma vela ainda desse tamanho, tá? Depois, passando aqui um pouco mais do horário, ó, às 10h26, a gente enviou assim, ó, possível rompimento. Mas perceba que a gente não teve aqui uma confirmação. Então é só um vamos ficar de olho aí, né?
pode ser que o negócio reverte, pode ser que não aconteça nada, mas vale ficar de olho, porque a gente vinha aqui numa subida realmente muito, né, interessante, muito íngreme, praticamente uma linha aqui de 45 graus, o que é muito forte. Mas é interessante você esperar pelo aviso de confirmação, ou seja, realmente vamos nessa aí, ou observar de repente uma explosão, nesse caso que seria para cima aqui, com aquela vela se desenhando de uma maneira muito diferente das anteriores ali, né? Muito maior, muito mais turbinada, vamos falar dessa maneira para todos entenderem, tá? Então aqui não houve confirmação. E aí olha a diferença que aconteceu aqui às 11h05, onde a gente enviou um alerta. Então assim, ó, possível rompimento na faixa ali dos 180 mil mais ou menos, né? E aí no minuto seguinte a gente enviou assim, ó, fechamento com tendência de alta, rompimento confirmado. Então por vários motivos aqui a gente pegou isso aqui como confirmação. Então esse tipo de alerta com confirmação é completamente diferente de um alerta avulso, que é só um, opa, vamos ficar de olho? Nesse segundo aqui não, foi assim, ó, vamos ficar de olho? No minuto seguinte é confirmado, galera. O negócio aqui realmente está com uma tendência muito alta. E aí a gente colocou então aqui dinheiro no bolso também por causa dessa movimentação. Não dá para pegar toda a movimentação, é somente uma parte dessa subida ou uma parte da descida, é assim que eu gosto de trabalhar, sem essa de querer buscar aí números mirabolantes, né, alvos gigantescos, porque proporcionalmente você teria que lidar com stops tão agressivos quanto também, tá? E aí o mercado subiu bastante, foi lá nos 180, quase 180 e 700, e aí acabou revertendo. E nessa descida, quando ele cruzou aqui a faixa dos 180 que ele tinha cruzado antes subindo, a gente trabalhou da mesma maneira. Então aqui às 11h22, a gente enviou assim, olha, parece que está descendo esse negócio, vamos ficar de olho? Né? Então foi esse o aviso aqui, ó, 11h22, setinha para baixo, né? Possível rompimento. E aí, 2 minutos depois, a gente mandou assim, ó, fechamento com tendência de baixa, então rompimento confirmado. Vamos pegar parte dessa movimentação. Então percebe que aqui a gente pegou só o meio do movimento e aqui também é só um pedaço do movimento. É isso que nos interessa. Não é querer buscar o alvo gigantesco. Não é assim que a coisa funciona, tá? É sempre buscando uma relação interessante, né? No caso de 1 para 1, que eu gosto bastante. E beleza, tá? Então aqui o último alerta aí que foi essa mensagem às 11h24. E aí o mercado está lateralizado aí, agora meio-dia e 22, quase meio-dia e 23, ele está sem saber para onde vai. Então, eu não faço absolutamente nada aqui. Então, já tem muito tempo, tá? E que a gente precisa realmente esgotar testes e tudo mais para trazer isso de forma pública para vocês também. Tem muito tempo que a gente trabalha exatamente com o mesmo setup. A diferença é que muito lá atrás, há 10 anos atrás, talvez existisse o TradingView, mas eu não conhecia. Então eu fui conhecer o TradingView ali em 2020, 2021. E aí no dia 11 de julho de 21 que eu criei minha conta e falei, acho que eu vou começar a mexer nisso aí. Tem uma interface legal, tem recursos bacanas e dá para eu fazer aí uma boa programação, fazer toda essa amarração e aí hoje poder mostrar para vocês um negócio que na minha visão é revolucionário sim, porque é completamente diferente você ter um setup, ter que ficar o dia inteiro olhando para esse gráfico, que não tem graça nenhuma, né? Você fica olhando, tá subindo, tá descendo, tá subindo, tá descendo. Então a minha rotina antigamente era o quê? Trabalhar, fazer site, que é o que eu sempre fiz na minha vida, sempre mexi com publicidade e propaganda, né? Parte de design gráfico. Agora você trocar todo aquele dinamismo que você tem na sua profissão, na minha área, então, criação, para ficar assim, né? Olhando o gráfico, olhando o gráfico, olhando o gráfico, olhando o gráfico. Você não aguenta ficar parte da manhã e a tarde inteira fazendo isso. Né? Realmente é um negócio que, sinceramente, não dá. Né? Não dá. Então, quando a gente tem um sistema, uma otimização como essa que eu desenvolvi aí ao longo de todo esse tempo,
é muito interessante, porque o meu setup está definido, eu sei exatamente o que fazer somente quando existe uma real oportunidade. Então eu não vou ficar tentando achar uma movimentação boa aqui onde não tem. Vou ficar forçando a barra. Então você pega lá a tardezinha, aquele mercado lateralizado horrorível, mas você quer executar uma entrada sabendo que é complicado, né? E depois fala, pô, realmente eu não devia ter ido. Então saber deixar passar é importante, não ficar olhando é importante. Agora o que é importante de fato é saber o que fazer quando existe essa real oportunidade. E aí eu posso estar fazendo outras coisas por aqui, sem ter que ficar com um monitor dedicado exclusivamente ao gráfico, como eu fazia antes. E aí chegou um alerta no meu Telegram, opa, agora vale eu ficar de olho ali. Entende a diferença entre ficar o dia inteiro olhando para o gráfico e de repente chega um alerta no Telegram e fala, opa, daqui 2 minutos está pintando uma oportunidade aqui, hein, meu. É completamente diferente uma situação da outra, tá? Então, mostrando um pouquinho mais para vocês, repetindo aqui, a gente vai lançar muito em breve, então vocês fiquem ligados aqui no canal, fiquem ligados também lá no Telegram. Eu continuo enviando mensagens lá no Telegram, não nesse que é fechado, mas no outro que é aberto, público. Então, todos os possíveis rompimentos eu continuo enviando lá, para quem quiser ir entendendo mais como funciona. Agora, as mensagens de confirmação, relatórios, etc., a gente vai trabalhar exclusivamente nesse fechado aqui, tá? Mas vale a pena se acompanhar aí de forma gratuita também o canal aberto para entender um pouco mais sobre como que as coisas funcionam. E lá que eu vou avisar vocês também quando o curso estiver pronto, quando essa assinatura estiver disponível também. Então, consumam, né, o conteúdo do canal, maratona bastante, entenda aí, né, como é que as coisas funcionam e o poder que é você receber um alerta assim de opa, tem um possível rompimento aqui, ao invés de ficar caçando esse negócio o dia inteiro ali em um cenário que às vezes não tem nada para você fazer, mas você quer insistir para talvez encerrar o expediente ou para ver como é que funciona e quer entrar de qualquer jeito, e aí não é um negócio saudável. Então, claro que eu vou sempre repetir aqui que o ideal é você fazer sempre as coisas de uma maneira progressiva. Então, começa uma conta de demonstração, não coloca dinheiro, vai entendendo como é que funciona, não precisa assinar programas com mensalidade, usa programa gratuito. O importante é entender como é que a coisa funciona. Depois, realmente, entrar mesmo para valer, tá? Mas o objetivo hoje aqui era atualizar vocês, então não sumimos, estamos por aqui trabalhando muito, então já são mais de 1000 linhas de programação para desenvolver isso aqui e que quase todo dia a gente tem uma atualização. Então testa, melhora, testa, melhora, testa, melhora, testa, melhora e agora está com essa forma assim incrível e super didático também. Então assim, ó, fica de olho, ó, explodiu, ó, confirmou, final do dia relatório e aí falou, valeu. Então, assim, muito prático. E aí, eu acredito que mesmo quem tenha outra profissão, esteja fazendo outra coisa, etc., vai conseguir se beneficiar muito disso que a gente vai lançar em breve aí. Então, acompanhe a gente lá no Instagram, acompanhe aqui no YouTube também. Não deixe de entrar lá no Telegram gratuito, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. E eu vou atualizando vocês, então, sobre essa disponibilidade. Beleza? Então, muito em breve aí, estaremos juntos, né, em área fechada, em área de membros também, para trocar uma ideia. E uma coisinha de cada vez, né? Sem ansiedade, sem desespero, sem nada. Mas fico feliz, né, de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês. Então, praticamente, né, 5 anos depois, né, de muita luta, muito código, muito desenvolvimento, muito backtest, muito tudo, né, conseguindo algo que há 10 anos atrás eu nem imaginava, ou seja, otimizar e quase que automatizar algo que eu sempre fiz na mão, na unha, no papel, nos softwares mais arcaicos que a gente tem aí há décadas para esse mercado. Beleza? Então é isso. Se curtiu, deixa o like. Se caiu de paraquedas aqui, se inscreve aí. E se possível, deixa um comentário também. Manda sua dúvida, comentário, sugestão, reclamação. Beleza? Mas dá uma força aí, porque assim a plataforma entrega o vídeo para mais pessoas.
e assim a gente amplia a nossa comunidade, né, de investubers para evoluir aí na bolsa, sem gourmetização, sem termos técnicos, sem nada, mas simplesmente entendendo como que é bacana quando você sabe fazer o que tem que fazer, ao invés de ficar inventando moda ali em cenários completamente perigosos. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as operações de cada um de vocês também. Um beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!